E aí pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Química. Hoje nós vamos discutir sobre a teoria atômica, vamos mostrar os modelos atômicos que foram criados e as suas propriedades de cada um deles. Primeiro definindo o que é um modelo atômico. O modelo atômico pode ser dito como uma representação de um sistema. Essa representação ela te ajuda no entendimento sobre esse sistema, como esse sistema funciona e as propriedades que esse sistema possui. Então, os modelos atômicos são as representações de como é a constituição de um átomo e são feitos para auxiliar no entendimento de como é o átomo. A estruturação do átomo ela tem sua origem dos séculos antes de Cristo, com Leucipo e Demócritos, mais ou menos 450 anos antes de Cristo. Eles acreditavam que o átomo era a menor partícula que não poderia mais ser dividida de uma substância, da matéria, né? Então, eu trouxe aqui, por exemplo, essa maçã, que quando a gente divide essa maçã no meio, a gente vai dividindo ela, cortando. Quando a gente chega num ponto onde não é mais possível a gente conseguir cortar essa maçã, Leucipo e Demócritos acreditavam que esse era o átomo da maçã. Ela é a menor partícula onde não era mais possível dividi-la. Então, foram criados os átomos da maçã. Então, é assim que os gregos acreditavam que eram os átomos. E vamos pegar, por exemplo, uma barra de ferro. Se a gente partisse a barra de ferro no meio até chegar na partícula, a menor partícula que não pode mais ser dividida, essa vai ser o átomo do ferro. Beleza? Por mais que a gente saiba que isso não está correto, pensar que há muitos anos atrás, que a gente não tinha aparato científico nenhum, os gregos já conseguiam ter uma base para entender como pode ser formada a matéria, já é uma história muito bacana. Em seguida a gente vai falar agora do modelo de John Dalton, que foi feito em 1808, então séculos e mais séculos depois, e ele dá início ao atomismo científico. O que é o atomismo científico? É quando você começa a estruturar o átomo de uma maneira com aparatos científicos, com pesquisas e tudo mais. O John Dalton criou o modelo da bola de bilhar, nada mais é que uma bola de sinuca, né? Ele acreditava que o átomo se assemelhava a bolas de sinuca, igual essa daqui, só que sem 8, né? Não tem 8 no átomo, espero. Mas então ele acreditava que o átomo era maciço, igual uma bola de bilhar. O que seria maciço? É que dentro dele só existe matéria. Existe a matéria dessa substância. Não é igual uma bola de futebol, por exemplo, que se você cortar ela no meio não vai ter nada lá dentro. Existia a matéria lá dentro dela. Ele acreditava que era indivisível, igual os gregos acreditavam, esférica e indestrutível. Essa ideia de indestrutível, John Dalton teve muito embasamento nas ideias de Lavoisier, né, a conservação de energia e de massas. Ele acreditava que numa reação química você não havia destruição do átomo, você não perdia os átomos e nem eram criados novos átomos. Você tinha um rearranjo dos átomos que estavam nos reagentes, formando os átomos que estão nos produtos. Mais para frente a gente deve estudar melhor reações químicas, mas o que estava reagindo tinha os átomos e esses átomos se rearranjavam para formar os produtos. Dalton acreditava que toda a matéria era formada por átomos e ele especificava os átomos pela massa de cada um deles. Hoje a gente sabe que a especificidade do átomo está no número atômico dele, o número de prótons. Cada átomo tem o seu próprio número de prótons. Mas para Dalton naquela época ele acreditava que cada átomo tinha sua própria massa, o que a gente sabe que não é verdade, porque a gente tem, por exemplo, os isótopos. Os isótopos eles são elementos químicos iguais, mas que apresentam massas diferentes, né? Eles têm o mesmo número de prótons, mas eles têm um número de massa diferente. Então a gente não podia especificar pelo número de massa. Mas na época, né, se você for pensar que ele não tinha também tanto aparato científico, não tinha tanta teoria ainda criada, ele já revolucionou bastante sobre o que a gente entende de átomo hoje. Então, seguindo para frente, a gente vai ter o modelo de J.J. Thomson, de 1897 até 1898, mais ou menos. Eu não tenho uma data específica. J.J. Thomson, então, ele utilizando experimentos dos raios catódicos. O que é o experimento dos raios catódicos? A gente vai ter aqui a ampola de Crookes, que
eu acho que não vem ao caso explicar com tanto detalhe como é que funcionava esse experimento, mas aqui a gente tinha uma ampulha fechada com um gás muito rarefeito lá dentro, muito fraco, né, com pouca pressão. E quando você aplicava uma tensão elétrica nesse gás aqui dentro, esse gás emitia um feixe de luz que atravessava essa ampola. Quando você colocava um campo elétrico aqui, que eram duas placas com uma placa negativa e outra placa positiva, vocês vão ver isso em física depois, o que acontecia? Esse feixe, quando passava por esse campo elétrico, ele não passava reto como se acreditava que aconteceria. Ele sofria um desvio. E esse desvio poderia ser explicado da seguinte maneira. Quando você aquecia a substância, o gás que está lá dentro, ele emite elétrons que, ao passar pelo campo elétrico, vão ser atraídos pela carga positiva. Então, o modelo de Thomson descobriu que existiam elétrons no átomo. E por que isso foi tão importante? Porque mais para frente vocês vão saber que existem os elétrons em orbitais, né, no átomo. Mas ele descobriu isso agora. E o que J.J. Thomson fez? Ele criou o modelo do pudim de passas. O que é um pudim de passas? Gente, eu nunca comi pudim de passas, eu nunca vi na minha vida. Mas aqui está a foto. Então ele acreditava que o átomo era uma massa de carga positiva, que seria a massa do pudim, e eram colocados, a gente fala incrustados, elétrons nessa massa. Então a gente tem aqui as passas como os elétrons. Aqui já tem a representação do átomo certinho. Então você tem a massa positiva com elétrons incrustados nelas. Então a gente tinha um átomo neutro, porque o positivo e o negativo ele se anulava, né? Era uma partícula ainda maciça, os átomos ainda eram maciços, mas agora ele é divisível, tanto é que você conseguiu fazer a divisibilidade aqui do elétron, ele saiu do átomo, e eram esféricos. Então, J.J. Thomson descobriu tanto o elétron no átomo e também a natureza elétrica que a matéria possui. Então vamos seguir para frente, que a gente vai chegar no modelo de Rutherford. Em 1911, Rutherford fez um experimento. Aqui a gente vai ter, nesse componente A, uma caixa de chumbo que dentro dela a gente vai ter polônio. Polônio é um elemento químico radioativo. Esse elemento químico radioativo ele emite radiação. A radiação que a gente vai estar preocupado aqui é a radiação alfa. É uma radiação que possui massa e tem carga positiva 2+. O que essa carga positiva quer dizer? É uma carga positiva nessa radiação. Ela vai ser importante. No componente B a gente tem uma folha de ouro, ou uma lâmina de ouro, que for, é uma coisa bem fininha. É uma lâmina bem fininha, uma espessura muito fina, que vai sofrer essa radiação alfa. E ao redor dela a gente tem o componente C aqui, que é um filme fotográfico, que foi utilizado para anotar informações. Então, o experimento se baseava em a emissão da radiação alfa do polônio. A expectativa era que, quando batesse na folha de ouro, ela voltasse. Por quê? Porque a gente tinha os átomos de ouro, que eram esféricos e maciços, então a radiação não teria como passar, ela voltaria. Contudo, quando foi feito o experimento, se viu que muita radiação ultrapassou a folha de ouro e veio parar nessa região 1 aqui. Então, Rutherford chegou para essa região aqui, ele criou o postulado de que o átomo de ouro, ele na verdade não é maciço, ele tem uma área livre onde é possível essa radiação passar. Ele fala, beleza. Aí, quando ele foi olhar o filme fotográfico, ele viu que algumas regiões aqui de trás também sofreram radiação. E ele começou a tentar entender o porquê. Qual que era a explicação? Além disso, essa radiação alfa sofreu um desvio da carga positiva que esse átomo possui. Então, Rutherford falou assim, então o átomo tem uma região que é positiva. Onde fica essa região? Aí, essa região 3 aqui é o que vai explicar isso para a gente. Ele viu também que algumas radiações foram rebatidas para trás, sofrendo um desvio para trás. Nisso, ele entendeu que deve existir um núcleo, uma parte central desse átomo, que é muito denso. O que é muito denso? Tem uma massa ali, onde tem carga positiva, com que faz que sofra o desvio, e existe uma área livre ao redor, que deve ser onde os elétrons orbitam. Então, chegamos então no modelo de Rutherford.
Eles falam que é o sistema solar, uma coisa assim. Então a gente tem os orbitais ao redor do núcleo, que são na verdade elipses, eles ainda não são orbitais, são elipses, onde o elétron gira ao redor do núcleo. A gente falou que o núcleo é denso, é um núcleo que possui massa, que é onde vão ficar os prótons, né? E depois vai ser descoberto o nêutron, mas por enquanto ele ainda não tinha sido descoberto. E é a região densa que tem carga positiva. Então esse é o modelo de Rutherford. Mas o que acontece? Existe um problema para esse modelo. Se você tinha uma elipse com elétrons girando, esses elétrons iam sofrer atração pelo núcleo. Por quê? Porque os elétrons têm carga negativa, mas o núcleo tem carga positiva. Então, essa atração faria com que os elétrons, as elipses perdessem energia, né? Os elétrons perderiam energia e iriam se aproximar tanto do núcleo que uma hora eles iam se encontrar e esse esse átomo sofreria um colapso. Então, Bohr, pensando nisso, ele pegou o modelo de Rutherford e falou assim, olha, eu vou dar uma melhoradinha aqui. Eu acho que tem algumas coisas que têm que ser explicadas. Então, o Bohr, pegando o modelo de Rutherford, ele fez alguns postulados. Ele dizia que o elétron não gira em elipses. Ele gira em orbitais de energia, em 7 níveis de energia, né, que é o KLMNOP, que a gente vai discutir isso em configuração eletrônica. E cada uma desses níveis de energia possui a sua energia específica. Esses níveis de energia são quantizados. Então, se você está no nível de energia, para você estar ali, ele tem uma energia que é necessária para você estar ali. Então, o elétron, quando ele está na sua posição de origem, ele está no seu, a gente fala que ele está no seu estado fundamental. Vamos pegar esse elétron aqui, por exemplo. Ele aqui girando ao redor do núcleo, ele está no seu estado fundamental. E aí, o que acontecia? Para esse elétron poder sair do seu estado fundamental, ele tinha que sofrer uma excitação. A gente fala que é a excitação do elétron. O que é isso? Ele ganha energia, muita energia, para ele poder saltar da camada de energia que ele está para ir para a camada mais distante do núcleo. Então, quanto mais próximo o elétron está do núcleo, menor é a sua energia. Então, ele precisa ganhar energia para poder saltar para a camada mais distante. Quando ocorre esse salto, que é a excitação do elétron, ele vai para a camada mais distante, mas o elétron ele é muito instável. Essa energia que ele ganha é uma energia que ele vai perder rapidamente. Então, quando ele chegou na camada mais distante, ele vai voltar para sua camada, para o seu estado fundamental, perdendo energia. Ele libera energia. E como que ele libera essa energia? Ele libera essa energia em forma de luz. Então, a gente vai ter o descobrimento de que a excitação do elétron e a volta dele para o seu estado fundamental libera luz. E a relação entre essa energia liberada e o comprimento de onda da luz que esse elétron está emitindo, a gente usa a equação que a energia vai ser igual à constante de Planck vezes a velocidade da luz, que é emitida, vezes sobre o comprimento de onda que a gente representa como lambda. Então, quanto maior for a energia para o elétron poder chegar para o elétron que está na camada mais distante liberar para voltar para o seu estado fundamental, menor vai ser o comprimento de onda desse elétron. E essa explicação é o mecanismo que é utilizado para os fogos de artifício. Então, cada fogo de artifício ele tem uma substância contida nele que é excitada, né, dá energia para o elétron dessa substância, e esse elétron que foi excitado, quando ele volta para o seu estado fundamental, ele vai liberar energia das diversas cores que a gente vê no sol de artifício, roxo, vermelho. Então a gente vai ter aí, a gente geralmente usa bário, eu acho que cobre, não sei. A gente tem algumas substâncias que a gente usa no sol de artifício para poder excitar o elétron, e quando ele voltar, ele vai liberar essa energia. Certo, pessoal? Então por hoje é isso. Agradeço a todos. Uma boa aula para vocês.